Fala galera, intervenção no filme policial brasileiro que acabou de chegar na Netflix e olha assim, ó, cara, que baita filme. Antes de começar a crítica, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda. E também assim, ó, se tá conhecendo agora aqui o canal da Take, seja muito bem-vindo. Aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então curte o vídeo, assina o canal para não perder absolutamente nada. E galera, vamos lá, vamos começar direto, porque acabei de assistir o filme, vim correndo aqui já gravar para poder conversar com vocês. Então não vai ter trailer, inserção de imagem, não vai ter nada, não tem a vinheta, tem nada, vamos lá, bora. Cara, seguinte assim, ó, pra começar esse filme ele tem um aspecto bastante cru em toda a sua formatação e principalmente no tom. E esse aspecto cru é ótimo, é excelente pro filme, porque ele deixa um tom muito mais documental, por exemplo, assim, em relação ao Tropa de Elite, cara, que não tem como a gente não lembrar e não colocar em paralelo a maneira como esses dois filmes funcionam e a maneira como esses dois filmes estão sendo gravados e também, obviamente, né, os aspectos que eles se relacionam. E uma coisa muito importante que o Rodrigo Pimentel, que é o autor do livro, que originou os roteiros da Tropa de Elite, ele também aqui está participando do Intervenção. E o Intervenção conta, cara, nessa relação das UPPs, né, lá no Rio de Janeiro, a maneira como eles eram para funcionar e como que eles funcionam hoje. Né, qual era realmente assim o seu propósito e o que está acontecendo realmente hoje. E como é falado em vários momentos do filme, tá? O filme pontua em vários momentos situações para a gente relacionar com o que, que realmente é a lei, o que, que realmente deveria existir e o que, que realmente existe e como que tu deve se portar perante a isso, né? Como que tu deve se moldar. E o Major Douglas lá, que é interpretado por Marcos Palmeira, cara, que tá ótimo no filme. A Bianca que faz a Larissa também tá ótima, no filme tá excelente, cara. Os dois têm uma participação muito clara no que relaciona tudo isso, né? Todo esse contexto aqui. E principalmente o quê? É, o morro, tá? Ali ele basicamente funciona como se fosse um universo não paralelo, tá? Mas separado do que acontece na parte de baixo ali do Rio de Janeiro. Existe ali uma maneira de funcionar por si próprio, né? E as pessoas precisam realmente se moldar ali próprio. Porque, como é falado, no intuito da UPP não é criar um atrito maior ainda com o morador. É conseguir criar a paz para o morador, para que isso realmente aconteça. E para que isso que realmente acontecer, esse confronto ele precisa ser muito bem cuidado, ele não pode ser um confronto justamente no que pede arrisca a lei. Então isso tudo é uma linha muito tênue, muito complicada e eu acho que o filme, nessa parte toda de pegar e argumentar, contra-argumentar, tem de novo ali o personagem que é, esse momento é a irmã da Larissa, que trabalha numa ONG, que faz aquele contraponto dos direitos humanos e tudo mais, que também é muito importante porque essa conversa ela sempre vai acontecer e ela precisa acontecer sempre, tá? Realmente do que está sendo visto como excesso da força policial, realmente do que é o excesso em relação ao que acontece com o morador ali do momento do que não faz parte do movimento, né? Que faz parte apenas da comunidade ali. Então isso tudo ele está sempre correndo em paralelo e é bom o filme ter esse contraponto porque é extremamente necessário esse contraponto. E eles conseguem colocar todas as conversas em paralelo, obviamente assim, não tão aprofundadas quanto eles fazem até no Tropa de Elite, mas aqui eles conseguem nessa um pouco mais, menos de 1 hora e meia que tem ali o intervenção, ele consegue sim discutir, ele consegue sim mostrar, ele consegue deixar mais claro o que é que o filme realmente quer falar sobre o que acontece com esses policiais que arriscam sua vida dentro, né, da UPP, ali dentro de estar colocado no morro. E como o filme deixa muito claro também essa parte de guerra civil, assim, que daí já entra muito na ação. A ação do filme, ela é bem pontuada, mas ela consegue ser muito eficaz. E essa parte do ser cru, como eu falei no começo da crítica, também faz muito parte disso, porque ele deixa como se fosse muito mais esse aspecto do documentário, muito mais aspecto ali dessa guerra civil. E me lembrou muito, cara, o prólogo do filme, deles dentro lá do Caveirão, quando acontece, né, o ataque, quando o Caveirão tem um problema, muito do Falcão Negro em Perigo. Filme do Ridley Scott lá do início dos anos 2000. Porque essa situação de guerra civil colocada lá é basicamente a mesma que a gente vai vendo nessas proporções como elas vão acontecendo dentro dessa situação no Morro da Laje, ali no Rio de Janeiro. É a mesma situação, entendeu? Vai acontecendo é, os civis realmente vão se confrontando com essa força maior em relação à polícia e tudo mais, e a gente vai vendo isso aumentar em intensidade, a gente vai vendo essas baixas de ambos os lados. Então, a ação do filme também, ela consegue ser bastante eficaz em todo a maneira, primeiro como ela é executada e em prol do filme. É sempre em prol do filme, ela não fica em nenhum momento no excesso, né?
E é óbvio que, assim, cara, eu tenho um certo, não um porém, tá? Mas, assim, a escolha do final do filme ser realmente aquela justificativa da Larissa para tudo que acontece e também da conclusão de todo o arco do Douglas ali também, eu acho que ele tá um pouco mais apressado do que deveria estar, tá? Toda aquela transformação que acontece ali para ambos os personagens na sua conclusão, tá? Mas nada disso é algo que vai prejudicar tudo que foi criado antes do filme, tá? Eu acho que o filme, ele, cara, ele é forte, ele é direto, ele é extremamente bem executado, ele tá muito bem atuado, ele tem uma baita de uma história e ele realmente consegue ser extremamente eficaz, bom, provocar a atenção que ele precisa provocar e questionar. Filmes policiais assim, eles sempre precisam questionar de alguma forma ou outra, e ele consegue questionar sim, sem perder, cara, o entretenimento também. Ele consegue criar tudo isso muito em paralelo ali. O Rodrigo Pimentel aparece ele também fazendo uma participação no telejornal lá, assim como ele fazia antigamente na parte da Globo, tudo mais, que ele participava, né? Logo naquele momento de lançamento do Tropa de Elite, lá para quem vai lembrar, cara, ele participava como realmente esse consultor ali policial sobre tudo que ia acontecendo, né? Nos telejornais da Globo ali. E aqui ele parece também puxando muito aquela relação lá, né? E, cara, a gente vendo como que o policial arrisca sua vida e as condições de trabalho que ele tem no PP são, cara, extremamente precárias, assim. Extremamente precárias para dizer o mínimo, o mínimo. E quanto que é falado sobre o passado, né? Não naquele momento que a gente está vendo o presente ali, quanto a Larissa chega, era pior ainda. Então a gente começa a imaginar assim o que passam as pessoas de colocar a sua vida em risco e das condições de trabalho que elas recebem ali e de tudo que, né, se vai relacionando em relação não só à comunidade, em relação ao emprego, cara, é uma leva de informações que a gente vai tendo ali nessa parte realmente de ser, cara, uma verdade muito mais crua, né, uma verdade muito mais direta sobre tudo que vai acontecendo ali. A participação do André Ramiro ali como o Sapo, né, o chefe do morro ali, é muito legal, cara, porque né, quem viu Tropa de Elite, ele sabe, a gente sabe que ele estava na parte ali do Bop e tudo mais, o Bop inclusive é mencionado pelo Douglas no filme lá. É interessante a maneira como o policial do PP vê o Bop, né, e o que ele, quando o Bop sai, o que fica de consequência para ele, ali é muito legal ver isso também. Mas o momento onde tem o personagem do Babu Santana, saindo do banheiro, o personagem do Dramir vira pra ele lá e fala: E aí, isso aqui é Timaya? E tu percebe que tem um corte no filme ali, porque, cara, a maneira como eles gravam esses filmes vem muito também do improviso do momento, né? É muito para deixar o filme cada vez mais solto, cada vez mais real, cada vez mais verossímil. E ali tu percebe, cara, naquele corte, o corte tá muito bruto, que aquilo ali não era algo que estava sendo nem ensaiado antes, é algo feito no momento que ele pega e vira e chama o Bobo Santana de Tim Maia. Pra quem não sabe, cara, o Bobo Santana fez já o Tim Maia, né, tanto em filme, depois virou série na Globo. Então, aquele momento, lá, cara, é um easter eggzinho que tu percebe, assim, o corte justamente porque naquele momento quebrou tudo que estava acontecendo, né, de todo o jogo cênico que estava acontecendo ali, deu uma quebrada, daquela tirada por cima do Bobo Santana de chamá-lo, né, do personagem ali de Tim Maia. Então, galera, uma baita indicação, baita filme. Já assistiu a intervenção? Coloque mais nos comentários o que acharam. E não esqueça de dar sempre aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.